Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje destacando a terceira lei de Newton, mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 7, que trata dos princípios fundamentais da dinâmica, e hoje, na aula número 5, vamos tratar do princípio da ação e reação, que corresponde à terceira lei de Newton. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, ok? Então vamos começar. Princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Então, dando continuidade, a esse assunto, da princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, que a gente vai tratar hoje, ela nos diz o seguinte, tá? Quando dois corpos, no caso A e B, interagem entre si, as forças exercidas são mútuas, ou seja, tanto A exerce força em B, quanto B exerce força em A, ok? Então, a interação entre os corpos é regida pelo princípio da ação e reação, ou terceira lei de Newton. Então, essa interação existente entre dois corpos, onde um age no outro e o outro, digamos assim, retorna com a mesma a reação, ou seja, ação e reação, como a própria lei tem o seu nome, princípio da ação e reação. Então, essa é a terceira lei de Newton, que a gente vai estar detalhando nessa aula e com o objetivo da gente ficar firmes nesse conceito dessa terceira lei, que é muito importante e que também ela aparece com muita frequência em vestibulares, no próprio Enem e em vários concursos, tá? Então vamos seguir. Então, temos esse quadrinho aí, que nos traz informações super valiosas sobre a terceira lei de Newton. Então vamos lá. Toda vez que um corpo A, aqui tem o corpo A, exerce uma força FA num corpo B, aqui eu tenho um corpo B, este também exerce em A uma força FB, tal que essas forças, olha o detalhamento, letra A, tem a mesma intensidade, ou seja, o módulo de FA é igual ao módulo de FB, que é igual a F, ok? Módulo de FA é igual ao módulo de FB, que é igual a F. Tem a mesma direção, tá? Está horizontal, mesma direção. O detalhe, sentidos opostos, tem sentidos opostos. A sofre recebe uma força de FB, da direita para a esquerda. E B recebe uma força de A, da esquerda para a direita, ou seja, sentidos opostos, ok? E tem a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato, tá? A gente já viu sobre essa definição de o que é força de campo e força de contato na última aula, No caso específico aqui, a gente observa que não tem o contato entre A e B, mas existe aqui um campo, um campo elétrico, vamos dizer assim, exercendo uma força entre ambas, de A em B e de B em A, ok? Então, esse caso aqui é um exemplo de força de campo, como definimos na última aula. Então, repetindo aqui embaixo, o módulo de FA, que está o FA, é igual ao módulo de FB, que é igual a F. Então, a força que A exerce em B é a mesma que B exerce em A, ok? E com relação ao sentido, FA é igual a menos FB, já que os módulos são iguais. Beleza? Então aqui, esse quadrinho muito interessante, onde traz um resumo bem objetivo, no que diz respeito ao princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Então, uma das forças é chamada de ação e a outra de reação. É um detalhe, inclusive consta no próprio nome, princípio da ação e reação, tá? Então, uma das forças é ação e a outra reação. Aqui vemos alguns exemplos
do cotidiano, né? No caso aqui, um jogador de futebol que recebe uma bolada no rosto, né? Ou seja, ao receber a bolada, ação, né? Foi uma ação da bola nele, ele reage. O rosto do jogador também exerce uma força, né? Reação sobre a bola, né? De volta. Então, é um exemplo bem prático e doloroso, né? Do princípio da ação e reação. Aqui outro exemplo, né? Ao ejetar os gases em combustão num sentido, a nave movimenta-se em sentido oposto, o que se explica pelo princípio da ação e reação também, a questão do lançamento de foguetes. Então, a seguir algumas aplicações, né, do princípio da ação e reação, que são muito importantes, tá? Então, um corpo próximo à superfície da Terra é atraído por ela, como já estudamos, né? Na definição da força-peso. A Terra exerce sobre o corpo a força-peso, não é isso? Figura 14 que a gente vai ver. Pelo princípio da ação e reação, o corpo também exerce na Terra uma força de mesma intensidade e de mesma direção, mas de sentido contrário, no caso, menos P. Ok? Então aqui temos, né? A Terra atrai o corpo com o peso, né? A gente já estudou isso. Tem um corpo nas imediações da Terra, o massa M, né? E a força-peso é direcionada para o centro da Terra, né? P, força P, força de atração da Terra sobre o corpo. Aqui a gente já vê na figura 15 e o corpo, né, atrai a Terra também, com a força menos P. Logicamente que devido à diferença de massa, né, não precisa nem de comparar, é quase que imperceptível, né, essa analogia, né, essa relação aí, já que a massa do corpo ela é insignificante comparada com a massa da Terra. Okay? Mas existe a reação à atração que a Terra exerce sobre esse corpo de massa M. Na figura 16, as forças P e menos P, né, têm a mesma intensidade, é o que já vimos, né, já definimos o mesmo modo, a mesma direção, mas os sentidos opostos. Né? A massa M é atraída pela Terra com a força P apontada para o centro da Terra, e a Terra é atraída pelo corpo de massa M, né, com a força P direcionada, né, para a própria massa, como está indicado aí na figura número 16. Na figura 15 que a gente mostrou, a Terra atrai o corpo com a P, né, a força peso, e o corpo atrai a Terra com a força menos P, já destacado. As chamadas forças de ação e reação não estão aplicadas no mesmo corpo. Isso aqui é importantíssimo, porque se elas não estão, né, aplicadas ao mesmo corpo, né, então não há, digamos assim, necessariamente um equilíbrio entre elas, né, já que agem em corpos diferentes. Observe que a reação do peso de um corpo está aplicada no centro da Terra, tá? Como a gente viu. E a força-peso que a Terra exerce sobre o corpo está, né, no próprio corpo, como a gente mostrou, apontado para o centro da Terra, que é a força-peso. As forças P e menos P não se equilibram, como eu falei, porque não estão no mesmo corpo, não estão aplicadas, né, em corpos, né, porque estão aplicadas em corpos diferentes, ou seja, elas não estão no mesmo corpo. Como estão em corpos diferentes, elas não se equilibram. Uma no corpo, que é a força-peso, que a Terra atrai o corpo de massa M, e a outra na Terra, que é o menos P, que é o corpo de massa M, que exerce sobre a Terra. Ok? Ou seja, isso é muito importante. Não se equilibram as forças, né, de ação e reação. Então, as forças de ação e reação não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Memorizem esse conceito, muito importante. Para um corpo apoiado numa superfície horizontal, como a mesa da figura 17 que a gente vai ver, além da ação de campo da Terra, que é o peso, né,
o corpo tem ação de contato com o apoio da mesa, da própria mesa. Então vejamos. Temos aqui num corpo apoiado, né? Temos o corpo de massa M, está apoiado sobre uma mesa. E, por sua vez, né, sofre a influência da Terra. Ok? Então, a reação do peso do corpo continua aplicada no centro da Terra. Né? O corpo de massa M tem aqui a força-peso aparecendo aqui, apontada para o centro da Terra. Figura 18, que a gente vai mostrar aqui. Olha aqui. Ó. Corpo de massa M tem a força-peso que a Terra exerce sobre o corpo, apontada para o centro da Terra. E também temos ali a reação, né? A força-peso, que é o menos P, que é a força que o corpo de massa M exerce sobre a Terra, como já definimos. Então, na figura 18, existe o peso P, cuja reação está aplicada no centro da Terra. Ok? Então, está aqui. Continuando. Atraído pela Terra, o corpo exerce no apoio a força de intensidade Fn, tá? Enquanto o apoio exerce no corpo outra força de sentido contrário, mas de igual intensidade Fn. Ficou claro? Vamos ver na figura 19, que é ilustrativo. Tá? Então, temos o corpo M, como vimos anteriormente, a Terra atrai esse corpo M, né? No caso aí pela força-peso. Essa força-peso, que é a massa do corpo, vai exercer uma força, né, no corpo, no apoio, na mesa, que vai responder, que vai reagir no corpo de massa M, também com uma força Fn, né, de sentido contrário, que é essa força aqui apontada para cima. E a Fn, menos Fn é a força, né, que o corpo de massa M exerce sobre a mesa. Ok? Então, aí a força de contato Fn, cuja reação está no apoio. Está aqui. Ó. A reação à ação do peso, né, Fn. Ok? Sobre o corpo. Então, desse modo, no corpo atuam duas forças. Quais são? P, que é através da ação da Terra, né, que a gente já conhece, e Fn, que é a ação do apoio da mesa. Certo? Então, esse corpo aqui ele tem duas forças, né, no caso, atuando nele. Fn, que é do apoio, e o próprio peso, que é da Terra. A reação do peso P está aplicada no centro da Terra e a reação da força Fn está no apoio. Tá? Figura 20, como já mostramos. Tá? Então, está aqui. Ó. A reação do peso, aqui a reação do peso é o menos P, que é a força com que o corpo exerce na Terra. E a reação da força Fn, né, que a mesa faz no corpo, está aqui. É o menos Fn que está no apoio. Menos Fn apontado para baixo. Então, corpo isolado tem Fn, que é a força com que a mesa age sobre ele, e o peso P, que a Terra age sobre o corpo. Apliquemos a equação fundamental da dinâmica. Fr é igual a ma, como já estudamos, ao corpo apoiado na mesa. Como ele está em repouso, decorre que a aceleração é zero, é nula. Se A é nula, a resultante Fr também deve ser nula, por consequência. O que ocorre se a força normal for igual ao peso. A reação feita pelo apoio, que é Fn, seja igual ao peso, que é a força com que a Terra atrai o corpo. Então, nessas condições, né, o corpo está em equilíbrio, está em repouso. As forças Fn e P podem equilibrar-se, pois estão no mesmo corpo e não são um par, ação e reação. Então, né, elas podem se equilibrar. Como a gente já apresentou aqui nesse exemplo, o corpo está parado ali sobre a mesa, está em equilíbrio, está em repouso. Beleza? Continuando. A força de contato Fn, por ser perpendicular à superfície de contato, é chamada força normal ou
reação normal do apoio. Então, mais conhecida como força normal. Tá? Então, é a reação do apoio, né? Da mesa, do local onde aquele corpo está apoiado. Então, é chamado de força normal, porque ela é perpendicular à superfície. Vamos considerar agora um corpo de peso P, suspenso por um fio inextensível, ou seja, ele não se estica, né? De peso PF, cuja extremidade esteja ligada ao teto, figura 21. Então está aqui um corpo preso a um fio, que por sua vez está preso ao teto. Um corpo suspenso por um fio. Então vamos estudar essa situação. No corpo existem duas forças: o peso, força do campo da Terra, e T1, força de contato com o fio, tá? Que a gente chama de tração, né? A gente vai definir isso logo logo. Então tá aqui. Temos o corpo, ele tem o peso, né, que é a força com que a Terra exerce sobre o corpo, e logicamente na Terra, lá no centro, tem a reação a isso, né? É a força com que o corpo exerce sobre a Terra. E também tem o fio, que a gente chama de T1, tá? T1 e menos T1. T1 é a força com que o fio exerce no corpo e menos T1 é a força com que o corpo exerce no fio. Se o corpo está em equilíbrio, significa dizer que peso P, a força peso, é igual a T1, igual a tração, pois a resultante FR deve ser nula, porque, né, o corpo aqui está parado, né, não existe aceleração. Então a força resultante é nula. Vamos chamar de T2 a força que o fio exerce no teto, figura 23 que a gente vai mostrar. Assim, no fio há três forças: o peso do fio, PF, a força de contato, menos T1 devido ao corpo, a reação ao corpo, né? E a força de contato menos T2 devida ao teto. Ok? Então, estamos aqui, né? Temos no fio, analisando o fio, né? Menos T1, que é a força, né? A reação ao corpo. PF, que é o próprio peso do fio. E o menos T2, né? Que é a reação, né, da força com que, né, o fio, né, digamos assim, sofre do teto. Né? Ok? Então, no fio atuam PF, menos T1 e menos T2, cujas intensidades são P1, T1 e T2. Como o fio está em equilíbrio, decorre que a aceleração é nula, a força resultante é nula, o módulo de PF mais o módulo de menos T1 é igual ao módulo de menos T2. Vamos voltar rapidamente para deixar isso bem claro. PF mais menos T1, o módulo de PF mais o módulo de menos T1 tem que ser igual a menos T2, porque o fio está em equilíbrio. Ou seja, né, módulo de PF, módulo de menos T1 dá T1. PF mais T1 igual ao módulo de menos T2, que é T2. Se o peso do fio inextensível for desprezível, que, né, na maioria das vezes a gente vai considerar essa situação, isto é, PF aproximadamente igual a zero, é o fio ideal, resultará que T1 é igual a T2, que é igual a T, tá? A tração. Sendo assim, num fio ideal, inextensível e de massa desprezível, as forças de contato em seus extremos têm a mesma intensidade T e são chamadas forças de tração no fio, pois tendem a alongá-lo. A finalidade de um fio é transmitir forças. Na figura 24, a força de tração que o corpo aplica no fio é transmitida ao teto. Então, muito importante isso, né? Essa definição de tração com relação ao fio, né? Que ela é idêntica, igual nas extremidades. Ok? Então, como foi falado, né? Aqui a força de tração, o peso, né? T1 é igual a T2, então
é igual a T, né? Então, a atração, né, do fio no teto são iguais em módulo e sentido contrário, e a força de tração do fio no corpo é igual a T, né, com o mesmo módulo, os dois, né, com o fio no teto e o fio no corpo, T, e sentidos contrários. E aí, novamente, o P, que é a força de atração da Terra no corpo. Se o fio for ideal, as forças em suas extremidades terão a mesma intensidade. Tá? Muito importante esse conceito também, pois isso é muito pedido, né, em questões, né, de concurso, de vestibular e também do Enem. Tá? Esse tipo de questões que envolvem tração. Vamos ver aí alguns exercícios, né, para a gente praticar um pouquinho o que foi estudado nessa aula de hoje. Primeiro, na figura ao lado, temos uma maçã sobre uma mesa. Represente todas as forças que agem sobre a maçã. E letra B, onde estão aplicadas as correspondentes reações? Tá? Então vamos lá, a questão conceitual. Uma maçã sobre a mesa. Tá? Então a gente já sabe que o que vai atuar aqui? O próprio peso da maçã, que é a força com que a Terra atrai a maçã, e a força normal, né, da mesa, provocada por conta do peso, né, que a maçã exerce na mesa, e a mesa, né, reage, né, digamos assim, a essa força normal perpendicular à mesa, tá? Que vai ser também tendo uma reação da maçã, né, contrária a essa força normal, a esse apoio. Então, isolando, né, sobre a maçã age o peso e a força normal Fn, como acabamos de falar. Então, temos ali a maçã, a força peso, né, que a Terra atua sobre a maçã, e a força normal, que é a força com que o apoio da mesa, né, exerce sobre a maçã. São as duas forças. Como a maçã está parada em equilíbrio na mesa, então significa dizer que Fn é igual a AP. Letra B. A reação do peso P da maçã é a força menos P, que a gente já viu que ela é aplicada no centro da Terra, né? Menos P. E a reação da força normal Fn é a força menos Fn aplicada na mesa, que é a força que a maçã exerce na mesa. Tranquilo? Então, está aqui, né? Primeiro caso, a força peso, que a Terra atrai a maçã, e a reação menos P no centro da Terra que a maçã exerce na Terra. E, no segundo exemplo, tem a força Fn, a força normal, né, que a mesa exerce na maçã, e a força menos Fn, né, que a maçã exerce na mesa. Vamos para o exercício número 2. Dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Então, está sendo desconsiderado aqui o atrito. Uma força horizontal F, de intensidade constante F igual a 10 newtons, é aplicada no bloco A. Determine A aceleração adquirida pelo conjunto. Letra B, a intensidade da força que A aplica em B. Certo? E aí temos o exemplo, ou a figura que representa o que está dito na questão. Os blocos A e B, massas A 2 kg e B 3 kg, uma força externa, né, que age, né, sobre os corpos A e B, e, logicamente, ele vai adquirir aí um movimento, tá certo? Esse tipo de problema, existem duas possibilidades da gente fazer aqui essa parte A. A mais simples é aquela que a gente soma, né, considera a massa, uma massa única sendo a soma das duas massas, A mais B. Mas como ele está pedindo a intensidade da força que A aplica em B, vamos fazer na primeira parte aqui de A, elas separadas, né? E ao final a gente faz rapidamente considerando a massa única, ou seja, A mais B, tá bom? Então vamos lá.
Analisando as forças que agem em cada bloco, o peso P e a força normal Fn anulam-se. Então, nem vamos considerá-las, né? Já que elas, todo o movimento está na direção horizontal. Então, o peso e a normal se anulam. Por isso, vamos considerar apenas as forças horizontais, pois a solicitação inicial F é horizontal, uma força externa que está atuando no bloco A mais B. Então, está aqui. A primeira figura mostra a questão do equilíbrio na vertical. Força normal, a ação do piso, né, sobre o corpo, e a força-peso, né, que é a ação da Terra sobre o corpo. Então, temos aí desmembrado, né, os dois corpos A e B. O corpo A, o que atua no corpo A, isolando aí o corpo A? A força externa, F. Logicamente que o movimento vai ser da esquerda para a direita, né? Então, a nossa aceleração vai estar da esquerda para a direita, como indicado. Eu tenho também uma força F minúsculo, né, que a gente vai chamar de reação, que é a reação do corpo B ao contato de A. Né? Então, aqui F vai ser a reação de B em A. E a massa, logicamente, de A. Logicamente que a minha resultante vai ser F menos F minúsculo, F maiúsculo menos F minúsculo, pois o corpo vai estar se movimentando no sentido da aceleração, da esquerda para a direita. Então, força resultante no bloco A, F maiúsculo menos F minúsculo. Isolando o corpo B, eu vou ter somente, né, a força F minúsculo, né, que é a reação de B em A, ou força de A em B, tá? F minúsculo. E essa F minúsculo vai estar agindo em B e o corpo vai estar se movimentando na direção da esquerda para a direita com a aceleração, a mesma aceleração que o conjunto vai estar caminhando junto, colado com a mesma aceleração, né? Então, a força resultante em B, como falei, é esse F minúsculo. Beleza? Então, com isso, vamos montar as equações. A equação fundamental da dinâmica é FR igual a MA. Para o bloco A, nós já vimos que a força resultante é F maiúsculo menos F minúsculo, que é igual a massa de A vezes A. Para o bloco B, temos que a resultante é o F minúsculo, que é igual a massa de B vezes a aceleração A. Fazendo a soma, né, dessas duas equações, eu vou eliminar aqui a F minúsculo, vou ter F maiúsculo, que é igual soma aqui MA mais MB, e que multiplica pela aceleração. Tá? A força é 10 N, massa de A 2 kg, massa de B 3 kg, vezes a aceleração que eu quero. 3 mais 2, 5, 5A. O A vai ser 10 dividido por 5, que vai me dar 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Para a letra B, nós temos que a intensidade F minúsculo, né, força de A em B, pode ser obtida por qualquer uma das equações dos blocos A e B anteriores, né, que nós vimos. O primeiro, que é do bloco A, F maiúsculo menos F, que é igual a MA vezes A, ou o mais simples, né, que é o do bloco B, que é o F minúsculo, que é igual a massa de B vezes A. Eu tenho massa de B, já achei a aceleração, acho a F minúsculo. Então, quem é F minúsculo? Massa de B, que é 3 kg, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, meu F minúsculo vai ser 3 vezes 2, 6 newtons. Beleza? E aqui, como eu falei no início, uma observação, né, uma forma da gente calcular a aceleração do item A, né, um cálculo rápido da aceleração do item A, é considerando, né, as duas massas A e B como uma massa única, da soma das duas. Né? Aí você já sai direto. Né? Temos a força atuando nos blocos A mais B, que tem massa A mais massa B. Então, a equação fundamental da dinâmica, né, que é igual a MA, FR igual a MA, sendo que M é igual a massa de A mais massa de B vezes A. O FR
10 newtons que foi dado, massa de A mais massa de B, 2 mais 3, que é 5, e vezes a minha aceleração. A aceleração, 10 dividido por 5, que dá o... Não, aqui está errado. 10 dividido por 5, que dá 2 metros por segundo ao quadrado, que foi o valor que nós achamos na equação anterior. Tá? Então, 10 dividido por 5 igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Na hora de escrever aqui, escrevi 6 equivocadamente. Mas aqui é fácil ver. 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa fórmula de fazer aí unindo os dois corpos é a mais rápida, é mais tranquila, que nos leva a menos cálculo. Tá? Então, sempre que possível, vamos adotar esse critério aqui. Tá bom? Então, com isso a gente encerra, né? Vamos encerrando a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like, e também peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Desde já, te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.